Boa noite, meu irmão, minha irmã. Prazer em invadir sua casa nessa quinta-feira, fazer da sua sala a casa de Deus. Queria te convidar a abrir a palavra Isaías capítulo 12. Orarás naquele dia: graças te dou ao Senhor, porque ainda que te iraste contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolas. Eis que Deus é a minha salvação. Confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. Vós com alegria tirareis água das fontes da salvação. Direis naquele dia: dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, tornai manifestos os seus feitos entre os povos, relembrai que é excelso o seu nome. Cantai louvores ao Senhor, porque fez coisas grandiosas. Saiba-se isto em toda a terra. Exulta e jubila, ó habitante de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de ti. O Santo de Israel está no meio de nós. Ele habita no meio dos louvores. Ele habita no coração contrito e quebrantado. Então, essa noite é uma noite de nós louvarmos a Deus e orarmos a Deus. Nesse momento, nós vamos orar ao Senhor. Eu te convido aí na sua casa, se você puder, dobre os seus joelhos e clame a Deus. Ore por aqueles que estão desempregados. Ore para que Deus derrame saúde e cura na nossa nação. Ore para que Deus abençoe os médicos, os enfermeiros. Ore para que Deus abençoe a sua igreja, os seus irmãos em Cristo, que tem tempo que você não os vê. Ore por aqueles que estão doentes. Ore por todas as causas que você conseguir se lembrar, pelos nossos missionários. Coloque tudo aos pés do Senhor Jesus. Então, nesse momento, eu convido você aí na sua casa. Feche os olhos e louve o Senhor e ore com a gente nesse momento. Senhor, nessa noite nós te agradecemos pela multidão da tua misericórdia. Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor é tão bom para nós, que tem nos aceitado, ó Deus, mesmo sabendo e conhecendo as nossas falhas, os nossos pecados. Ó Deus, e o nosso primeiro pedido de oração nessa noite é que o Senhor perdoe os nossos pecados. O Senhor afaste de nós as nossas transgressões, ó Deus, e não se lembre mais das nossas mazelas. Purifica o nosso coração, faz-nos limpos e novos, restaurados, ó Deus, novos, para que a gente possa servir o Senhor com alegria. Abençoa, Deus, a nossa nação. Derrama da tua graça, Deus, sobre a nossa terra. Ó Deus, que haja um arrependimento e um clamor, Pai, na nossa nação. E o Senhor possa ouvir do céu a nossa súplica e derramar a tua graça sobre nós. Abra a janela dos céus, ó meu Deus, e derrame sobre o teu povo bênçãos sem medidas. Abençoa, Deus, os trabalhadores autônomos, aqueles, ó Deus, que têm passado aperto financeiro, aqueles que têm lutado contra alguma doença específica. Abençoa, Deus, os nossos governantes, médicos. Abençoa os missionários, meu Deus. Cuida também da casa do Senhor. Abençoa os nossos irmãos, ó Pai, em Cristo, que já tem alguns dias que nós não nos reunimos. Que o vínculo da paz, a união do amor, o poder do Espírito seja presente dentro de nós. Ó Deus, continua sustentando as nossas vidas. Que em todo tempo a gente te louve. Apesar das circunstâncias difíceis, que o Senhor seja sempre digno da nossa adoração. Porque teu poder, teu reino, tu é a glória e tu é a majestade, hoje e para sempre. Em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos. Aleluia. Toda a honra, toda a glória seja dada ao Senhor. Amém. Todos nós, e nos deu completo acesso
do Senhor. Seja engrandecido, receba a nossa adoração em nome de Jesus. Amém. Vamos ouvir a palavra de Deus, o que o Senhor tem para nos comunicar nessa noite. Eu convido você a abrir a Bíblia no livro de Abacuque. Profeta Abacuque, um dos profetas menores. Nós temos muito o que aprender aqui na palavra de Deus. Abacuque, eu vou ler alguns versículos em específico, não vou ler todo o texto por causa do nosso tempo, mas eu queria ler alguns versículos e queria que você me acompanhasse aí. O primeiro versículo que eu gostaria de ler é Abacuque capítulo 1, versículo 12 e versículo 13. A palavra de Deus diz assim: Não és tu desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus, ó meu santo, não morreremos. O Senhor, para executar juízo, puseste aquele povo. Tu, ó rocha, fundaste para servir de disciplina. Tu és tão puro de olhos que não pode ver o mal, e a opressão não pode contemplar. Por que, pois, toleras os que procedem perfidamente e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? Agora eu gostaria também que nós lêssemos o versículo 17. Acaso continuará por isso, esvaziando a sua rede e matando sem piedade os povos? Agora o capítulo 2, versículo 1. Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Se você perdeu algum versículo, aí pode ficar tranquilo, nós vamos ler de novo. Agora eu queria fazer uma oração. Feche seus olhos. Senhor, nós queremos ouvir a Tua voz. Fala conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. No nosso estudo hoje, o estudo da palavra, eu queria que nós estudássemos um pouco o livro de Abacuque. Hoje eu não quero falar de coronavírus. Chega de falar de coronavírus, né? Os jornais já estão falando demais. Vamos falar da palavra de Deus, o que a Bíblia nos ensina. Meus irmãos, quando Abacuque, esse profeta, escreve o livro, ele escreve sobre um contexto social muito difícil, que é da injustiça social. O povo de Deus sofria, Israel estava vivendo um problema muito grande, que eram os ricos oprimindo os pobres, os mais poderosos oprimindo os mais fracos, e aqueles dotados de maior poder e maior renome, abusando dos mais vulneráveis. Abacuque, então, no seu capítulo 1, bem no início, ele começa pedindo ao Senhor aqui que tome providência. Então, uma frase muito comum aqui do profeta, que a gente encontra também nos Salmos, é: até quando, Senhor? Até quando a violência vai passear nas nossas cidades? Até quando a opressão vai acontecer? E, meus irmãos, esse problema de opressão social, de injustiça social, de desigualdade social, de maldade, ainda é muito comum no seio do nosso país. Parece que esse coronavírus chegou e todas as outras coisas deixaram de existir. Mas ainda tem muita gente sendo oprimida. Não sei se você sabe, mas nesses dias de isolamento aumentou drasticamente o número e a taxa de abuso doméstico, de mulheres apanhando dos seus maridos. Então os problemas do mundo real acontecem. E nós precisamos olhar para a Bíblia. Como que eu continuo crendo em Deus quando eu não entendo o que Ele permite ou o que Ele faz? Pense em Jó, em tantos homens de Deus que viveram momentos difíceis da sua vida e não conseguiam entender os planos e os projetos de Deus. Porque crianças perdem a vida por coisas tão pequenas. Porque tantos acidentes, tantas coisas trágicas acontecem, e nós começamos a pensar: mas espera aí, se Deus é bom e essas coisas acontecem, eu não estou conseguindo entender, afinal de contas, o que está acontecendo. E como que eu continuo crendo no Senhor quando as coisas ao meu redor continuam complicadas, permanecem complicadas, eu não consigo entender e explicar o que está acontecendo? O livro de Abacuque nos ajuda muito a como entender essas coisas. Obviamente, hoje eu não vou falar, o estudo não vai ser do livro todo, mas uma parte do capítulo 1 e uma parte do capítulo 2 a gente vai tentar captar aqui pela graça de Deus. Abacuque então nos ensina na Bíblia como crer, mesmo sem entender nada. O que estava acontecendo? Já disse, Abacuque pede a Deus justiça. E Deus então ouve a oração de Abacuque. E Deus responde a Abacuque e diz a ele: olha, Abacuque, fique tranquilo, eu vou mandar uma nação forte e poderosa aí na sua terra. Versículo 5,
Olha comigo o que Deus diz. Vede entre as nações, maravilhai-vos e desvanecei. Realizo em vossos dias obra tal que vós não crereis quando for contada. Versículo 6. Eu suscito os caldeus, nação amarga e impetuosa. Marcham pela largura da terra, para apoderar-se das moradas que não são suas. São pavorosos e terríveis, criam seus próprios direitos e a dignidade. Seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos e mais ferozes do que os lobos. Então o que Deus está dizendo agora, olha, Abacuque, você está pedindo justiça, você está pedindo que eu intervenha na sua nação e nessa opressão. Estou mandando uma nação poderosíssima para oprimir e castigar Israel. Israel sentir na pele o que é oprimir alguém. Vou fazer o seu povo sentir na pele o que eles estão fazendo com outras pessoas. Abacuque, então, meus irmãos, entra em parafuso. Porque na cabeça dele ele pensa, como pode? Se tem pessoas sofrendo em nossa nação, por que essas pessoas que estão sofrendo vão ter que pagar o preço também de sofrer na mão de uma outra nação? Porque os ricos e os poderosos estão oprimindo os pobres aqui. Então Abacuque fala a Deus, Senhor, tu és tão puro e não podes ver o mal, por que o Senhor está permitindo esse tipo de coisa? Não seria justo, ao nosso ponto de vista, que Deus castigasse só aqueles que estão oprimindo e deixasse aqueles que estão recebendo a opressão quietos? Mas Deus decide trabalhar de outra maneira. E como que Abacuque nos ensina, a palavra de Deus nos ensina a continuar crendo mesmo quando a gente não entende as obras de Deus? Em primeiro lugar, o primeiro passo que eu e você temos que dar é focar em quem é Deus e não nas circunstâncias. Os versículos 12 e 13 eu já li, vou ler de novo para que você acompanhe comigo aí. No capítulo 1. Não és tu desde a eternidade, meu Senhor? Então não és santo? Não morreremos, o Senhor, para executar o juízo, colocaste aquele povo. Tu fundaste para servir de disciplina. Tu és puro de olhos, não pode ver o mal, e a opressão não contemplas. Porque toleras os que procedem de maneira pérfida e te calas quando o perverso devora o que é mais justo do que ele. Veja que Abacuque faz uma oração e ele fala, por que esse tipo de coisa está acontecendo? Mas ele não mede Deus pelas circunstâncias, ele mede Deus pelo seu caráter. Ele mede quem é Deus pelos seus atributos e não pelas coisas aparentes que ele faz que a gente não consegue entender. O que eu queria te falar é o seguinte, pense bem, você não pode medir a bondade de Deus pelas circunstâncias externas. Meça a bondade de Deus por aquilo que ele realmente diz que é. E a palavra de Deus diz que ele é bom e perfeito, e tudo que ele faz é bom. Aqui Abacuque vai nos dizer que ele é bom, que ele é eterno, que ele é santo, que os seus olhos são puros, que ele não contempla a maldade. Então o que fortalece o profeta no momento de incerteza é relembrar quem é Deus, apesar das circunstâncias. Quando as situações ficarem complicadas ao seu redor, não olhe para as circunstâncias, olhe para o caráter de Deus. A Bíblia diz que ele é bom, que ele é justo, que ele é perfeito, que ele é santo. E também diz que ele é imutável. Ele não muda. Tudo que ele faz é bom. Então nós precisamos colocar a nossa vida nas mãos de um Deus santo, justo e perfeito. Deus não pode ver a maldade e não fazer nada. Ele não permite isso nele mesmo. Por isso que Abacuque se sente fortalecido no caráter de Deus. Então ele sabe que aquilo que Deus está colocando ali não tem a ver com algo maldoso da parte de Deus, mas tem um plano maior, que mesmo que ele não consiga entender, combina com o caráter perfeito de Deus. Então, em primeiro lugar, foque no caráter de Deus e não naquilo que os seus olhos podem ver. Amém? Segundo passo, está aqui no versículo 13b e 17. A parte B do versículo 13 diz assim: porque tolera quando as pessoas procedem de maneira pérfida e te cala quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? Versículo 17. Acaso o ímpio continuará esvaziando a sua rede e matando sem piedade os povos? Sabe qual é o segundo passo que você pode dar para continuar crendo mesmo sem entender nada que Deus está fazendo? É orar de maneira sincera. Ore de maneira sincera. Abacuque é sem dúvida um dos profetas mais ousados da Bíblia. Porque Abacuque não pega uma mensagem que vem de Deus e comunica para o povo. Abacuque pega a queixa do povo e leva para Deus, para depois receber a mensagem de Deus e devolver para o povo. E por isso ele faz orações como: até quando, ó Deus? Por que o Senhor aceita isso? Por que o Senhor permite isso? Sabe, eu não estou querendo que você, eu não estou dizendo para você questionar a vontade de Deus. Isso não se faz.
Eu estou falando para você ser sincero com Deus. Não murmure, não reclame, nem torne o nome de Deus mal falado, mas seja honesto diante dele. Coloque as suas causas diante dele. Fala, Deus, eu não estou entendendo nada, mas eu quero colocar isso diante dos teus pés, porque mesmo sem entender, o Senhor pode fazer, o Senhor é perfeito. Veja Jó, como Jó foi sincero diante de Deus, como nosso Senhor Jesus foi sincero diante de Deus, quando disse, Pai, afasta de mim este cálice. Não seja feita a minha vontade, mas a tua. Então, o segundo passo e penúltimo é seja honesto diante de Deus. A oração não muda Deus, a oração muda a gente. Pense nisso. Terceiro passo e último do nosso estudo desse dia aqui, desse momento, está aqui no capítulo 2, versículo 1. Colocar-me-ei na minha torre de vigia, na minha fortaleza, e vigiarei para ver o que Deus vai me dizer e que resposta eu vou ter à minha queixa. O último passo é foque em esperar a resposta da oração. Você ora com sinceridade e agora você espera, aguarda o que Deus tem para te falar. A Bíblia diz que pede-me e eu te darei. Buscar-me-eis e me achareis. Batei e abri-se-vos-á. Pedi e dar-se-vos-á. Todo que busca, acha. Todo que pede, recebe. Se você orar com sinceridade, Deus há de responder a sua oração. Por isso Abacuque que diz que subiria numa torre como se fosse um atalaia, e do alto daquela fortaleza ele vai contemplar todas as coisas, ele vai ver tudo que está acontecendo. E lá ele aguarda a resposta que vem de Deus. Eu não quero dar spoiler do resto do livro de Abacuque, mas quando Abacuque espera a resposta de Deus, Deus fala para ele aqui no capítulo 2, olha Abacuque, eu vou te dar uma resposta, e eu quero que você escreva essa resposta em letras grandes, para que as pessoas que passem correndo possam ler. O justo viverá pela fé. Eu vou aniquilar os caldeus depois de ter disciplinado vocês. Eu vou arrebentar todos eles. Eu vou disciplinar todos eles. Eu vou castigá-los, porque ninguém toca no meu povo. Eu cuido do meu povo. Então eles são maldosos mesmos. O tempo do castigo deles já é chegado. Aguarde, Abacuque. O justo vive pela fé. É confiando no Senhor que nós continuamos. Então agora Abacuque coloca suas queixas, mesmo sem entender, ele recebe uma resposta da parte de Deus. O justo viverá pela fé. Essa resposta ela é tão poderosa que ocasionou não só mudanças na vida de Abacuque, mas o próprio apóstolo Paulo cita em vários lugares essa resposta. O livro de Hebreus fala essa resposta. O próprio Martinho Lutero leu a frase, o justo viverá pela fé, e a reforma protestante aconteceu. Meus irmãos, todas as vezes que você for sincero, mesmo sem entender nada, o terceiro passo é foque em aguardar a resposta do Senhor. Ore e espere. Muitas vezes nós oramos e já trabalhamos em cima. Corremos, fazemos planos, ligamos para pessoas, queremos saber a opinião dos outros. Você precisa primeiro aguardar e ouvir a resposta de Deus. Eu quero encerrar esse momento lembrando de um versículo do livro de Salmos que diz: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Você precisa acalmar e ouvir o que Deus vai te falar. Então, como crer quando não entendo nada? 3 passos. Primeiro deles, foque no caráter de Deus. Segundo passo, foque numa oração sincera. Terceiro passo, foque em aguardar a resposta divina. Que Jesus te abençoe. Que Jesus te dê um bom fim de semana. Abençoe sua casa, sua família. Cuide de você, cuide das suas finanças. Te sustente cada dia mais. Eu quero orar e nessa oração nós vamos encerrar esse estudo. Agradeço você que tem nos acompanhado aí nas redes sociais, na internet. Que Jesus muito abençoe sua vida. Meu Deus, coloco a minha vida e a vida dos meus irmãos que estão me ouvindo a palavra do Senhor nessa noite. Permita-nos, ó Pai, compreender os teus planos, e se não compreendermos, permita-nos continuar crendo nos momentos difíceis. Livra-nos, ó Pai, de sermos como Tomé, que precisam ver, tocar para crer. Mas bem-aventurado, ó Pai, disse Jesus, são aqueles que creem sem enxergar. Eu sei, Pai, que o teu povo passa lutas de mais variados prismas, mas crendo no Senhor, o justo vive, pois o justo vive pela fé. Nos ajude a focar naquilo que é importante e a lutar as batalhas do dia a dia, da vida,
confiando no teu caráter, orando com sinceridade e desfrutando das tuas respostas. Abençoe, Deus, cada um de nós em nome de Jesus. Amém.